Oi, pessoal! Então, nós hoje vamos dar continuidade à nossa segunda semana de aula com o material do Simplifica. Hoje, dia 2, nossa aula de língua portuguesa. Vamos aqui ao material de hoje. Para começar, pessoal, tem aqui aquele momento inicial, né? Um momento seu, onde ele vai falar um pouco sobre resiliência. O que é isso, gente? A capacidade da gente resistir às dificuldades que a vida nos apresenta. Então, para a gente saber o que é resiliência de uma forma mais prática, ele pede para que você faça duas experiências. Tente dobrar um chinelo de borracha. Veja o que acontece com ele quando você tira a pressão, né? Faça a mesma coisa com o isopor. Tente dobrar uma bandeja de isopor. E aí você vai observar a reação da borracha do isopor. São as mesmas? Então, assim, é justamente para falar um pouco sobre como a gente deve, pessoal, reagir às dificuldades que a vida nos apresenta. Então, você vai para esse momento aqui inicial e em seguida, para continuar, ainda nessa parte de um momento seu, você vai ler essa história em quadrinho que vai falar sobre a Malala, que é uma menina, pessoal, que há algum tempo atrás ela sofreu um atentado porque ela lutava insistentemente pelo direito de ir à escola, coisa que é proibida no local onde ela mora. Então, ela arriscou a própria vida em busca de um ideal, em busca de uma ideia, né, de algo que ela acreditava que era correto. Então, vocês vão ouvir falar muito aqui dessa Malala. Vocês podem até depois dar uma pesquisada, né, se vocês quiserem saber algo mais, além do que o material apresenta. Mas a gente vai, então, aqui para o nosso tema de hoje, né? Estude como uma garota, Malala e a luta pelo direito à educação. Então, como eu falei, a Malala vai ser o centro aqui dos estudos da nossa aula de hoje, ok? Vamos aqui, então, para o início do material. Você tem aqui, né, essa figura. A minha melhor vingança será educar a todos. Então, aqui é justamente fazendo referência, pessoal, ao atentado, né, que a Malala sofreu. Ela levou um tiro na cabeça. E vocês vão, né, conhecer um pouquinho da história dela mais adiante. Você sabia que Malala quase perdeu a vida por querer ir à escola? Então, para você ver a diferença, pessoal, enquanto todos vocês têm o direito de estudar, é até lei, né, é uma obrigação que vocês todos estudem, ainda nos dias de hoje existem lugares que, infelizmente, as crianças são proibidas de estudar, né? Então, vocês vão dar uma olhada aqui no restante do material e vocês vão conhecer justamente um pouco mais sobre a Malala, ok? É uma reportagem que apareceu aqui no Fantástico. Então, vocês vão acessar aqui, tá? Mais uma vez, só para avisar, ou você pode clicar na imagem, do jeito que eu tô fazendo aqui, ó, a mãozinha, ou você pode clicar aqui no link, ok? Logo após, pessoal, vocês vão aqui ler uma biografia da Malala. Vai explicar aqui quando ela nasceu, o que ela fazia, né? O que foi que aconteceu com ela. Depois de ler o texto, vocês vão aqui dar uma olhada, tá? Nessa parte aqui que explica tudo que a Malala fez, né? Todos os passos que ela seguiu aqui, as ações que ela fez, né, no local onde ela morava. E aí vocês vão dar uma olhada justamente nos passos aqui, ó. Vocês vão seguir essa linha, né, para vocês descobrirem tudo que ela fez, ok? Em seguida, a gente vai aqui para a parte, pessoal, que é do diário de bordo, ok? Ela fez as palavras sua arma. Então, a gente tem aqui os seguintes questionamentos, né? Malala lutou pelo direito das mulheres poderem estudar. Ela lutou pela igualdade de gênero. Você acha que nossa sociedade oferece às mulheres os mesmos direitos que dá aos homens? Então, aqui é uma questão pessoal, né? Você vai se perguntar, né? Você vai aí refletir pelos seus conhecimentos, pelo que já foi discutido, pelo que você vê na sociedade que você vive. Será que os homens e as mulheres estão tendo os mesmos direitos? Então, é uma pergunta pessoal aí para você. Para Malala, a educação é o poder das mulheres. Você concorda com ela? Por quê? Então, esses dois questionamentos aqui, em negrito, ó, são justamente os dois questionamentos que você vai fazer no seu diário de bordo, ok? Essa frase, gente, a educação é o poder das mulheres, é o carro-chefe da Malala. Essa é a frase que ela mais utiliza, né? Quando ela dá palestras, né? Quando ela fala para as pessoas em relação à importância da educação na vida das pessoas.
Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a parte de gramática. A proposta de atividade de hoje é que vocês relembrem aí 2 conceitos que nós estudamos já nas aulas passadas e que vocês já estudaram também, gente, em anos anteriores, né? Vamos falar então aqui sobre verbo e sobre sujeito. A gente vai relembrar aqui no material o que é verbo e o que é sujeito, né? Então, no caso, aqui ele dá a definição que sujeito, elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação, ou seja, é de quem a frase está falando, como eu já disse para vocês, quando a gente fez os nossos estudos sobre esse conteúdo. E o verbo, pessoal, é a palavra que indica acontecimentos, né? Pode ser ação, pode ser um estado, pode ser um fenômeno da natureza, né? Chover, relampejar, andar, saltar. Então, tudo isso é verbo. Então, para vocês compreenderem, ele coloca aqui a frase, né? Eu adoro as experiências do Simplifica e indica, né? Adoro é o verbo e eu é o sujeito da oração. E agora, pessoal, para encerrar, né? Nós vamos aqui para a proposta de atividade final de hoje. Uma atividade bem simples, relembrando justamente os 2 conceitos que foram explicados para vocês, sujeito e verbo. Então, no seu diário de bordo, o que você vai fazer? Você vai copiar essas 3 passagens aqui, tá? Que é de um livro que foi escrito sobre a Malala, né? Então, você vai copiar no seu diário de bordo essas 3 passagens e você vai indicar nesses trechos aqui que estão destacados, ó, que estão sublinhados, o que é sujeito e o que é verbo, ok? Então, a missão que vocês têm aí, a atividade que vocês têm para fazer é justamente indicar qual é o sujeito e qual é o verbo de cada uma dessas 3 passagens, ok? Em seguida, né, nós temos aqui o resumo das experiências de hoje, né? Mais uma vez, só chamar a atenção de vocês, pessoal, para o material complementar. As leituras, os vídeos, que se você puder acessar, é ótimo para você estar tendo um pouquinho mais de conhecimento sobre o tema que nós estamos trabalhando na aula de hoje, ok? Então, boa aula a todos!